meninos e meninas! Eu sou a Sara e estamos de volta com a história de José, o grande sonhador. Mas antes da gente continuar, vamos relembrar juntos o que a gente já aprendeu até agora. José é um jovem sonhador. Ele é o filho mais amado entre os 12 filhos de Jacó. Os irmãos, por pura inveja, o vendem como escravo. José vai parar no Egito. No Egito, ele é acusado de um crime que não cometeu e vai para a prisão. Na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro e pede para o copeiro não se esquecer dele. O copeiro se esquece. Até que um dia o faraó tem um sonho muito estranho. José é chamado para interpretar o sonho. O sonho era um aviso que após 7 anos de bastante comida, haveria 7 anos de muita fome. José então dá uma solução para Faraó. Faraó então transforma José em governador do Egito. E foi aqui que a gente parou. Puxa, quanta coisa aconteceu com José. Mas durante todo esse tempo, Deus estava com ele, abençoando ele em tudo que ele fazia. Tudo aconteceu exatamente como José tinha dito. Vieram os 7 anos, onde havia bastante alimento por toda a terra. Nesse tempo, José trabalhou duro para juntar muita comida, porque os tempos de fome ainda estavam por vir. José se casou, teve filhos. O primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés e disse: Deus me fez esquecer das minhas dificuldades e da casa de meu pai. O segundo filho, José colocou o nome de Efraim e disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. As coisas finalmente estavam dando certo para José. Ele tinha casado, tinha uma família, Deus estava com ele. Ele era governador do Egito. E mesmo que os tempos de fome ainda estavam por vir, ele e o Egito estavam prontos. E os 7 anos de fome chegaram. E não só para o Egito, mas por toda a terra havia falta de alimento. José então abriu seus depósitos e lá tinha comida que ele tinha guardado. De forma que apenas no Egito não houve fome. Certo dia, era um dia qualquer para José, sabe? Ele acordou cedo, foi fazer as suas coisas de governador. No Egito estavam gente de todas as terras, porque tinham vindo ao Egito para comprar comida. José está lá trabalhando e eis que ele avista entre aquelas pessoas os próprios irmãos. Os irmãos vêm e se prostram diante de José. Os irmãos não reconheceram José, mas ele sim, ele sabia muito bem quem era eles. José então se lembra dos sonhos que tinha tido muitos anos antes, quando ele ainda era rapaz. Quando ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele, ou quando ele sonhou que os feixes de trigo dos irmãos dele se prostravam diante do feixe de trigo dele. Sonhos que na época parecia loucura, mas que agora tinham se tornado realidade. Isso são os sonhos de Deus. Bom, não é de se assustar que os irmãos não tenham reconhecido José, já que quem ia imaginar que aquele menino que eles tinham vendido como escravo por 30 moedas de prata se tornaria o governador do Egito? Eu não. José então se aproxima dos irmãos e diz, fingindo não conhecer eles: De onde vocês são? Eles dizem: Nós somos de Canaã. E ele olha para eles, fixando o olhar, e diz: Vocês são espiões. Espiões? Não, meu senhor. Nós somos de Canaã. Somos todos irmãos aqui. Somos do mesmo pai. Nós temos 12 irmãos. Um não está entre nós e o outro ficou com nosso pai. Mas nós não somos espiões. Nós só viemos comprar comida. Os irmãos estavam com muito medo, mas José continuou com a encenação. Não. Vocês são espiões. Vocês vieram descobrir nossas fraquezas. Meu senhor, não diga uma coisa dessa. Nós não somos espiões, somos de Canaã. Nós somos todos irmãos.
Por favor, não diga uma coisa dessa. José, então, os lança na cadeia e eles ficam lá por 3 dias. Depois, ele os tira de lá e traz de novo eles até a sua presença e diz: Ora, só tem uma forma de eu saber que vocês não são espiões. Um de vocês vai até a terra de vocês e vai me trazer o irmão mais novo de vocês, aquele que você disse que ficou com o seu pai. Então tragam ele e aí sim eu vou ver que vocês não são espiões. Os irmãos de José ouvem isso, eles ficam apavorados. Isso é castigo, isso não é outra coisa senão a mão de Deus pelo que a gente fez com o nosso irmão José. José, ao ouvir isso, ficou muito emocionado, saiu daquele lugar e começou a chorar, pois ele lembrou de toda a dor que os irmãos dele tinham feito ele passar. Depois ele se recompôs e disse: Eu não sou um homem mau. Eu vou deixar que vocês retornem para o pai de vocês, mas um de vocês vai ficar aqui. E quando esse alimento que vocês vão levar acabar, para que vocês voltem, vocês têm que trazer o irmão mais novo. Se vocês não trouxerem, eu vou saber que vocês são espiões. E se vocês vierem ao Egito sem ele, eu vou matar todos vocês. Então José despede os irmãos desta forma. Quando os irmãos voltam para casa, eles avisam a Jacó o que tinha acontecido. Simeão tinha ficado para trás e eles só poderiam retornar ao Egito para comprar alimento se o filho mais novo fosse com eles. A verdade é que depois que Jacó tinha perdido José porque achou que ele tinha sido devorado por feras selvagens, ele se apegou ao seu filho mais novo, Benjamim, e era muito apegado a ele, e por isso ele não deixou o filho ir até o Egito. Mas a fome sobre a terra era severa. Logo aquele alimento que os irmãos tinham trago, logo acabou, e eles voltaram a passar fome. Então Jacó disse: Voltem para o Egito e comprem mais alimento. Os irmãos lembraram: Nós não podemos voltar se o Benjamim, o nosso irmão mais novo, não for conosco, porque senão todos nós vamos ser mortos, porque o governador do Egito acha que a gente é espião. Depois de muita reluta, Jacó deixa Benjamim ir com eles. De volta ao Egito, agora com o seu irmão mais novo, Benjamim, José resolve dar um banquete aos seus irmãos. Mas é claro, eles ainda não sabiam quem José era. Depois do banquete, José libera os irmãos com os alimentos para casa, mas pede ao seu administrador que coloque dentro do saco do irmão mais novo, Benjamim, sua taça de prata. Os irmãos seguem em viagem sem saber de nada, quando no meio do caminho eles escutam um barulho. Era o administrador do governador, que já chega acusando. Ora, como vocês puderam fazer uma coisa dessa? Meu senhor deu comida para vocês, acreditou em vocês e vocês roubaram a taça dele de prata? Vocês não sabiam que meu senhor é adivinho? Os irmãos escutam a acusação e ficam indignados. Ora, nenhum de nós fez uma coisa dessa. Você pode olhar nas nossas sacolas. Se você encontrar a taça do seu senhor nas nossas sacolas, essa pessoa vai ser morta. Eles não sabiam que a taça estava escondida na bolsa de Benjamim. Então o administrador começa a revistar tudo, quando encontra a taça lá na sacola de Benjamim. Benjamim, então, é preso e é levado de volta para o Egito. Os irmãos, então, vão até a presença do governador para implorar pela vida do irmão mais novo e pedem: Meu senhor, tenha piedade. Se a gente voltar para casa sem o nosso irmão mais novo, nosso pai vai morrer. Um a um, cada um dos irmãos começam a implorar pela vida de Benjamim, o irmão mais novo. Até que Judá, um dos irmãos, se levanta e diz: Meu senhor, por favor, que eu seja escravo no lugar do rapaz.
Mas se ele ficar aqui, meu pai vai morrer e eu vou ser culpado da morte do meu pai. Por favor, me torne escravo no lugar do meu irmão. Ao ouvir isso, José não aguenta mais e grita para todo mundo: saiam todos! E só fica José e os irmãos dele. José chorando continua: sou eu, José, aquele a qual vocês venderam como escravo. A verdade é que Deus tem cuidado de mim durante todo esse tempo e me colocou nessa posição. Eu sei que vocês tentaram me fazer mal, mas Deus transformou todo o mal que vocês fizeram em bem. Sou eu, meus irmãos. Não fiquem bravos uns com os outros, pois Deus me escolheu para salvar o Egito, e não só o Egito, mas todo mundo da fome. Isso ele falou chorando. Os irmãos então perceberam que era José e todos começaram a chorar. Aquela foi uma cena muito bonita. José estava perdoando seus irmãos e reconhecendo que Deus tinha transformado toda aquela dor em bênção para ele. E o choro foi muito grande. Eles choraram, se abraçaram. O barulho foi tão grande que chegou nos ouvidos de Faraó. Faraó recebeu a notícia que os irmãos de José estavam no Egito e chamou os irmãos de José para morar no Egito e disse que ia cuidar deles, pois ainda havia mais tempos de fome. Os irmãos de José então voltam para casa e dão a notícia para o seu pai. José estava vivo. Aquele momento foi um momento muito alegre para Jacó. E é assim que José traz toda a sua família para morar com ele e perdoa seus irmãos. Eu gosto demais dessa história porque com ela eu aprendo muita coisa. Eu aprendo a confiar em Deus, aprendo a colocar meu coração diante de Deus e pedir para que Ele proteja meu coração de sentimentos ruins e não deixe que meu coração fique doente. Eu aprendo que Deus realiza sonhos. Eu aprendo a perdoar com essa história. E você, o que você aprendeu com a história de José? Muito obrigada por me ouvir até aqui e na semana que vem eu vou estar contando outra história para vocês. Um beijo e até lá! Ei, antes de ir, por favor, curta o vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Tchau!